Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um vaso com tulipas vermelhas. E a palavra de hoje está no Salmo 119, o versículo 160. Diz assim: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Aqui eu tenho o risco. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Eu vou começar a pintar aqui por trás, pelas folhas, tudo que tiver por trás. Eu vou usar o verde pântano, o verde oliva e eu vou iluminar com azul soft. Você pode colocar um pouquinho de branco no azul hortênsia, você vai ter uma cor bem parecida. Mas também você pode iluminar com marfim, com azul bebê. Eu quis usar o azul porque a folha da tulipa, ela tem um azulado, um acinzentado. Então, eu vou começar nessa pontinha aqui. Pincel número 6, aparadinho, o verde pântano. Vou começar com ele aqui no cantinho, vou terminar com oliva, preenchidinho. Agora eu vou iluminar com o azul soft. Folha da tulipa, ela não é assim muito elaborada. Assim, depois se precisar a gente volta um pouquinho mais de luz. Passando bem de leve, para ele não sumir dentro do olivo ali. Ó, até passei uma linha ali no meio, tá? Então, agora essa daqui, eu vou preencher, ela tem uma dobra ali, ó, desenhei com uma dobra. Vou fazer toda essa parte aqui de verde pântano. Já vou colocar nessa dobra aqui o verde oliva. Aqui não pode misturar, porque é uma dobra. Deixando o contorno da tulipa bem certinho. Eu vou até preencher esse restante aqui, esse outro espaço, com o verde pântano também. O pincel tá sujinho, vou limpar ele aqui. E agora eu vou iluminar, não ali, eu vou iluminar aqui, ó. Vou deixar a linha da borda bem acentuada. Aí vou limpando de leve meu pincel pra cima. Aqui nesse espaço, ó, vou limpar o pincel, fazendo um risco. Já aproveito e faço o cabinho da tulipa. Preencho com verde oliva. Ilumino com o azul soft. O próximo pedaço aqui, como eu terminei aquela com pântano, eu vou colocar essa por cima. Então, eu vou pôr o pântano aqui atrás do cabinho desta, né? Embaixo da tulipa. E vou terminar aqui com verde oliva. Se você for seguindo assim, pedaço por pedaço, como eu tô fazendo, você não vai ter dificuldade de encontrar o que é o que aqui nesse emaranhado de riscos. Já ilumino essa parte. Já vou colocar o pântano aqui, no outro espaço. Esse pedaço de pântano ali, vou passar, ó, uma pincelada de oliva e uma pincelada, sempre nesse sentido, uma pincelada de azul soft por cima. E já venho aqui para a última folha que tá aparecendo aqui.
Que eu vou colocar um pouquinho de luz ali também. Ó, deixei 2 buraquinhos onde eu coloco um pouquinho do oliva, misturo, um pouquinho aqui, misturo. E agora, onde tem o oliva, eu coloco um pouquinho do azul soft. Mas sempre nesse movimento. Cabinhos. Preencho com verde oliva e ilumino com azul soft. Essas duas pontinhas aqui estão por trás das tulipas. Então, eu já vou adiantar toda uma área de sombra com o verde pântano. Aqui, essa tá por cima dessa, então aqui vai sombra. E aqui ela tá por trás da tulipa também. Então, vai ficar assim um pouquinho mais escurinha. Vou terminar de preencher aqui agora com o verde oliva. E agora, vou iluminar. Primeiro, eu vou separar essas duas. Essa tá por cima, então ela leva a linha de luz. Agora, eu vou pôr um pouquinho aqui nessa parte de cima também. Vou puxar uma linha um pouquinho aqui pelo meio. Com essa, eu vou fazer a mesma coisa. Considerando que depois eu vou ter que voltar iluminando de novo. Iluminando mais um pouco. Assim já ficou definido. Agora, eu vou fazer as folhinhas do lado direito. Aqui, eu tenho também uma sobreposição de folhas. Eu vou começar por esta, que ficou por trás de todas. A área mais sombreada dela é esta aqui. E agora, eu vou terminar aqui com o verde oliva. Um pouquinho do azul soft para iluminar. Eu vou pegar aqui, ó, essa pontinha. Vou puxar um pouquinho aqui pelo meio. Deixar assim meio dividido. E aqui eu vou colocar aquele cortezinho. Você pega um pouquinho de tinta e, ó, faz uma luz ali. Já fica parecendo que cortou na diagonal. Agora, nós temos esta aqui, que tá atrás do vaso, mas por cima dessa outra. E aqui tá por baixo ali, ó, cruzei aquele cabinho que vem vindo lá de cima. Então, eu vou deixar um pouquinho mais escuro aqui embaixo também. Preencho o restante com oliva e, geralmente, onde eu coloco o oliva é onde vai a luz, porque eu já vou trabalhando definindo o espaço que tá mais claro e o espaço que tá mais escuro. Aqui vai a luz. Posso até colocar um pouquinho aqui também, só não devo chegar muito perto, porque esse vaso tá fazendo sombra na folha. E aqui, eu coloquei nessa posição o corte. Nesse aqui, eu já vou colocar o corte nessa posição aqui, ó. Você viu que eu inverti? Agora, eu tenho aqui uma pontinha de folha, que eu vou deixar totalmente escura com verde pântano. E depois, esta aqui que tá cruzando, que vai levar um pouquinho de sombra aqui. Eu vou puxar assim, ó, pelo meio, o restante com verde oliva e o azul soft. Olha que eu tô dando aqui, ó, prioridade pro azul soft aqui, onde tá passando por cima. E aqui, nessa parte, eu não vou fazer o corte assim, porque da mesma forma que a gente enxerga esse corte, se a gente enxergar pelo outro lado, aqui a gente não vai ver essa curvinha. A gente pode ver um pouquinho de luz assim, ó, só na ponta, sem ver aquele fundinho. Agora, nós vamos fazer as tulipas. As tulipas, quero fazer em vermelho.
Eu vou começar por aquela ali. Eu vou trabalhar uma por uma, pétala por pétala. Quero que você me acompanhe bem direitinho, você vai ver como é fácil. São muitos pedacinhos e eles têm uma sobreposição. Uns estão na frente dos outros. Os que estão atrás sempre vão ficar um pouco mais escuros. E os que estão na frente sempre mais claros. Então, vou começar com a nossa sombra, que vai ser o vinho. Só um pouquinho no cantinho do pincel. Eu vou fazer esse cantinho aqui, ó. Sempre vou colocando o vinho no espaço que tá por trás. Ó, agora eu já vou pegar com outro cantinho do pincel, porque eu nem vou lavar o meu pincel. São espaços muito pequenos. Eu vou completar com o vermelho vivo. Lembrando que isso aqui é uma sugestão de cores, tá? Você pode usar o tom de vermelho que você tiver, você pode usar, ao invés do vinho, você pode usar o próprio verde, você pode usar berinjela, você pode usar o sépia, uma cor que combine e que fique mais escuro. Essa pétala aqui, ela tá por trás desta, então essa área há de ficar mais escura. Já vou aproveitar e colocar a sombra nesta aqui também. Esse pedacinho aqui, ó, tá por trás, também ficou escuro. E aqui, você viu que a pétala tem a ponta aqui e o pé aqui, o pé. Chegou o cabinho, eu vou fazer uma linha, assim, ó, com o vinho no meio. Uma linha que eu vou esfumaciar para os dois lados, bem de leve. Agora eu lavo meu pincel, porque senão vai misturar. Eu quero que fique o vermelho, eu quero que fique bem puro aqui nessa área. Olha, eu preencho de vermelho o espaço que eu tenho do tecido em branco. E agora eu vou misturar um pouquinho esse vermelho nesse vinho. Sempre respeitando a parte que tá por baixo, que é essa, com a parte que tá por cima, que é essa. Aqui eu não posso misturar, é só ali. E agora aqui também, vou até pegar um pouquinho mais de vermelho, vou colocar aqui. Ó, eu vou entrando com o vermelho aqui pra cima do vinho. Eu só quero que fique uma linha de sombra ali no meio. Mas aqui não tem contraste. Pronto, bem preenchidinha. Eu vou usar um pouquinho do amarelo ouro e vou fazer uma luz. Eu não vou colocar na borda, vou colocar aqui, ó. Não vou misturar muito, porque senão vai sumir. Olha, é na parte mais alta, a parte do meio, não na bordinha e nem aqui em cima desse vinho. Cuidado pro amarelo não chegar no vinho. Já vou usar o vermelho vivo para fazer aqui o acabamento, para deixar bem certinho. E agora, com o pincel sujinho ainda, eu vou pegar um pouquinho do branco, mas é muito pouquinho, tá? Senão vai ficar um vermelho desbotado. Ó, tirei o excesso ali e aqui. E agora eu tô colocando esse branco somente em cima do amarelo. Você viu que eu tô trabalhando com o cantinho do pincel. A próxima tulipa é essa. Porque ela tá por trás dessa daqui. Então, eu vou começar com o vinho aqui, ó, na última pétala. Aí, eu vou colocar aqui também, porque é uma pétala que saiu de lá e passou por trás dessa aqui, ó, tá aparecendo um pedacinho.
Agora, eu vou colocar nessa pétala aqui a sombra. E nessa pétala maior, ela tá por cima desse lado, tá por cima daquele lado, mas ela tem uma linha aqui. Então, em cima dessa linha, vou colocar um pouquinho do vinho e também, ó, vou esmaciar para os dois lados. Não vou deixar uma linha muito rígida de contorno. E aqui embaixo, porque ela tá por baixo daquela. Então, vou deixar acentuada a sombra. Agora, eu preencho o restante com o vermelho vivo e, se você for bem rápido, você pode colocar, como eu fiz naquela, colocar o vermelho e depois misturar. Se não, vai fazendo o vermelho e já vai misturando, prestando atenção no lugar que você vai misturar, né? Porque aqui, por exemplo, você não vai misturar. Aqui, ó, aqui também não. Mas aqui, sim. Aqui também, ó, eu tenho que misturar um pouquinho. Eu vou pôr um pouquinho do vermelho aqui na borda desse vinho. Mas aqui não posso misturar, porque essa é outra pétala. Bem certinho. Agora aqui eu vou colocar o vermelho bem nesse lugar e já vou misturar um pouquinho antes que seque, porque depois eu posso preencher o restante com o vermelho, que eu não vou ter problemas. E agora eu vou iluminar com um pouquinho do amarelo. Olha, peguei um pouquinho do amarelo e eu vou colocar aqui nesse meio gordo, fazendo esse movimento, ó. Não vou desmanchar todo o amarelo, vou deixar ele aparente. E aqui eu vou colocar aqui puxando para trás. Um pouquinho só aqui. Agora eu venho com aquela pontinha de branco e vou fazer o mesmo movimento em cima do amarelo. Mais um pouquinho. Acho que peguei muito, vou soltar um pouquinho ali também, de novo. Aqui o movimento é assim, ó. E aqui o movimento é assim. Lavei o pincel e já venho com o vermelho vivo acertando todos os cantinhos. Agora, nós vamos para esta aqui que ficou por trás. Vinho, primeiro, eu tenho duas pontinhas ali. Eu vou colocar a sombra de vinho nas duas. E já vou colocar aqui também, ó. Você viu que tô colocando sempre na parte de baixo. O vermelho. Nas três pontinhas. Agora, essa pétala ficou por trás dessa tulipa. Aqui, ó, área de sombra. Aqui, área de sombra. Vou puxar um pouquinho mais esse vinho. E aqui também área de sombra. Esta aqui, eu vou trabalhar da mesma forma que eu fiz esta. Eu vou puxar aqui, ó, saindo daqui do cabinho, um pouquinho de sombra ali. Nem vou puxar muito, porque ela tá um pouquinho menor, um pouquinho mais estreita. Lavei meu pincel e agora eu vou colocar o vermelho vivo nos espaços que sobraram. Rapidinho, antes que seque o vinho. Aqui eu vou colocar o vermelho dos dois lados e vou entrar com o pincel assim, ó, por cima. Assim ele vai ficar uma sombra um pouquinho mais atenuada.
Agora, aqui eu não posso misturar, aqui é uma linha. E agora, aquele amarelinho só para realçar nessa pétala aqui, fazendo esse movimento, ó. Um pouquinho do branco já. Cuidado com o branco. Ele não pode ser muito, porque senão ele vai estragar o tom do vermelho. E ele não pode cruzar essa linha. Ele tem, quando chega aqui, ele tem que fazer isso aqui, ó. Vou passar um pouquinho desse amarelo, que eu tenho um pincel sujinho de branco, aqui. Só um pouquinho de luz ali. Ó, coloquei o pincel. Não fiz uma linha. Aqui também. Um pouquinho do amarelo. Você pode até colocar um pouquinho do branco também. Você viu que eu não fiz a linha inteira, eu coloquei a tinta aqui. O que pegou, ficou. Um pouquinho do amarelo com um pouquinho do branco. Muito branco, vou botar com um pouquinho do amarelo. Lavo meu pincel e ainda vou ajeitar isso aqui, que tá muito claro. Ó, só um pontinho. Esse daqui ainda vai escurecer um pouco, aí vai ficar perfeito. E agora a última tulipa. Vou começar com o vinho aqui. Depois aqui, esse espaço vai ficar também totalmente escuro. Essa pétala aqui, ó, ela tá por trás. Então, todo esse espaço tem que ter um pouquinho de sombra. Eu já vou fazer com o vermelho para você ver o que que a gente tá fazendo. Vou preencher aqui. Aqui eu misturo. Aqui não. Vou limpar o pincel nessa bordinha, porque aqui não vou nem colocar mesmo tinta, só limpar o meu pincel. Mas já vai marcar ali, ó, tá vendo? Uma dobrinha. Aqui embaixo também a gente não mistura. Olha, vai ficar assim. Quando eu colocar a luz aqui, você vai ver que essa pétala veio e virou. Tô colocando o vinho aqui, ó. Aqui nós temos essa pétala grande por cima das outras. Então, vou colocando o vinho. E agora, já vou colocar o vermelho. Nos espaços que sobraram. Nessa parte aqui, eu vou colocar um pouquinho do amarelo. Bem na linha. Porque eu quero que essa parte realce bastante. E vou colocar agora um pouquinho do branco. Eu quero mostrar que ela tá por cima daquela outra. Não vou misturar, você viu que eu deixei uma linha. Aqui eu tinha um risco por baixo, que eu resolvi crescer um pouquinho a pétala. E o risco tá aparecendo, então vou esfregar o pincel que ele vai tirar o risco ali. O grafite é bem fácil de cobrir. Isso, já tá bom. Agora, nessa pétala maior, eu vou colocar o amarelo aqui, fazendo esse movimento. E aqui eu vou colocar um pouquinho também, fazendo esse movimento contrário. Assim e assim. Cuidado, não chegue em cima do vinho. E agora um pouquinho do branco. Fazendo o mesmo movimento, ó, desmanchando essas pelotinhas de tinta, fazendo assim também.
Do lado de lá, menos, mas a mesma coisa. Um pouquinho de amarelo aqui, para destacar, né? Para mostrar que isso aqui tá por cima. E um pouquinho de amarelo aqui, ó. Cuidado aqui com o amarelo em cima do vinho. Volta com um pouquinho do vermelho. Vermelhinho puro no pincel, só para acertar a borda. Aqui, essa pétala ficou um pouquinho para cima do cabo, você viu? Então, eu vou crescer um pouquinho o cabo. Ó, só com uma pontinha, eu vou pôr o cabo aqui, ó, pra dentro da pétala. Um pouquinho do azul soft, essa linha aqui, ó, vou tirar ali de dentro. Eu já vou deixar pronta esta folha que ficou aqui na frente. Você nem sabe por que eu coloquei essa folha aqui na frente, né? Porque essa parte da elipse do vaso aqui embaixo é difícil de acertar. Então, eu coloquei essa folha aí que a gente já tem um recurso para esconder a base do vaso e a composição também fica bonita. A composição de cor também fica bonita. Olha, aqui, ó, área de luz. Aqui, área de luz. E eu tô colocando assim, ó, deixando o pincel bem leve e arrastando para ficar meio riscadinho. Tô colocando mais aqui para você ver. Coloquei uma sombra aqui e uma sombra ali. Esse daqui, provavelmente, depois a gente não precisa colocar mais luz. Tá vendo? Ficou bem iluminadinho. Vou puxar aqui um pouquinho mais. E aqui vou deixar assim, sem recorte também. Agora, nós vamos fazer o vaso. Eu vou colocar diluente em toda essa área aqui. Você até pode trabalhar com clareador também. Só não pode trabalhar com aquarela. Tô usando um pincel número 14. É mais fácil de espalhar. Você não, eu tava dizendo, você não pode usar água, porque a água vai fazer correr a tinta para fora. E o diluente e o clareador não tem esse efeito. Se você mora num lugar muito quente, eu te aconselho a fazer pedaço por pedaço. Por exemplo, você vai fazer o corpo do vaso, você vai fazer a boca do vaso separados, porque se o diluente secar, você perde aquele efeito leve. Agora eu vou pegar uma pincelada do azul soft. Tiro o excesso. Tá vendo essa linha? Essas linhas? Eu vou colocar um pouco do azul. Eu não vou preencher. Tá? Tô passando assim, ó. Espalhando. E já vou colocar aqui dentro um pouco também. Aqui, aqui, aqui. Pronto, esse agora eu vou usar um pouquinho do cinza chumbo. Agora é bem pouquinho. Meu pincel ainda tá sujo com o azul, o pratinho também. Eu vou diluir um pouco. Eu vou deixar esse cinza bem mais claro. Mas eu quero usar o cinza chumbo mesmo, eu não quero usar o cinza claro, tá? Aí você vai fazer aqui, ó, a borda. Tudo com esse pincel grande. Você vai dar umas pinceladas assim. Não pode fazer assim agora. Esse trabalho só nessa posição. Aqui embaixo um pouquinho. O risco não vai sumir, tá? Se você usar o pincel bem de leve. Misturar mais um pouquinho, então eu vou colocar um pouquinho do azul.
que eu quero ficar com a mesma tonalidade que eu tinha antes. Aqui desse lado também vou colocar um pouquinho do cinza aqui, ó. Você não vai preencher o azul. Coloquei aqui na borda também. Eu vou marcar aqui, ó, a boca. Agora, aqui dentro, esse espaço aqui, ó, já vou fazer com o cinza. Aqui também. Isso aqui é uma área que eu quero branca. Aqui é uma areazinha, um ponto de luz. E aqui é escurinho. Fazer metal, não tem como você colocar o risco, o desenho, com os lugares exatos. Porque o metal é feito de reflexos. Então, a gente vai fazendo mais ou menos. Eu tô olhando numa fotografia e tô tentando reproduzir. Por que que eu peguei o pincel grande? Porque com o pincel grande é muito mais difícil você fazer uma coisa minuciosa. O pincel grande você dá pinceladas aleatórias, assim, você não acerta muito bem. E é bem essa a ideia do metal. Agora eu vou trocar de pincel. Peguei um pincelzinho 2. Vou pegar o cinza puro. 2 pinceladinhas. Nós vamos trabalhar algumas manchas. Primeiro, aqui, ó, toda a volta, a elipse da volta. Eu vou preencher com esse cinza puro. Isso já vai começar a definir alguma coisa. Cadê as minhas companheiras? Aquelas que não conseguem fazer uma elipse certinha da primeira vez. Temos que nos esforçar. Agora que nós fizemos aquela parte ali, você viu que a gente tem uma linha aqui, ó. Essa linha toda eu vou colocar o cinza. Aqui, ó. Temos uns espaços aqui. E temos uns espaços do outro lado. Isso é mais ou menos, tá? Você vai seguindo aí o que você conseguir enxergar do teu risco. Você vai olhando no desenho. Essa linha continua ali. Tô fazendo as manchinhas próximas dessa linha central. Aqui assim ficar mais escurinho, vamos manchando. Aqui eu tenho também um escurinho. Sempre carrego de tinta assim, ó, bem pouquinha tinta. Aqui no cantinho temos uma manchinha mais acentuada. Bom, ali em cima foi. Aqui também temos uma parte bem escura que junta. Aí eu tenho essa linha aqui bem irregular. Do lado de cá, você deixa o desenho tortinho. Aqui, ó, você pode fazer assim com o pincel. Esse espaço aqui, eu vou até apoiar o meu dedinho, porque ele tem umas linhas assim, ó. Pega um pouquinho de tinta. Faz umas linhas seguindo essa linha de fora. Que inclusive aqui a gente pode deixar mais escurinho. Bem aqui onde eu coloquei aquela manchinha, eu vou acentuar um pouquinho mais. Aqui também e aqui também.
Aqui, essa parte não é escura. O escuro tá aqui, ó, por trás. O escuro vem subindo. Quando chega aqui, ó, ele toma conta. Aí aqui fica bem escuro. E aqui, perdi totalmente meu desenho aqui, mas eu vou fazendo manchinhas, seguindo essa linha. Eu tenho aqui ainda o risco, ó. Vai ficar assim. Parece difícil? Parece. Mas não é tão difícil, não. No final, você vai ver que a gente faz manchinha e saiu um vaso. Um vaso de prata. Agora eu vou virar meu pincel assim, ó, pra acertar aqui a linha de fora. Sabe que esse tipo de coisa, quanto mais a gente olha, mais a gente enxerga detalhes. Então, eu vou parar por aqui. E agora, nós vamos colocar o branco. Comecei aqui, já vou fazer mais uma manchinha. Aqui, fiz bem certinho. Aí, eu tenho um espaço vago. Esse pedaço aqui, ó, que tá mais clarinho, você vai deixar branquinho, mas não vai preencher inteiro. Aqui eu tenho a linha da elipse, a mancha de branco. Aqui também eu tenho a linha da elipse. Daí eu tenho a linha escura. Eu tenho uma pincelada de branco aqui. Depois aqui eu tenho uma manchinha branca pura. Aqui eu tenho um branco também. Aqui é X escuro, mas tem uma linha branca assim bem grande. E aqui, ó, até já deixei a linha da elipse. Aqui agora a gente tem uns espaços brancos também, que são brilhos. Eu tenho um risquinho, aqui dentro eu tenho um espaço claro. Um pouquinho mais claro. Aqui também tem assim uma pinceladinha mais clara. Aqui são brilhos. E aqui a gente tem também assim alguns pontos que tem que ficar bem retinhos. Manchinhas claras. Aqui tem que continuar colocando os branquinhos. Aqui vou colocar um pouquinho mais de branco em cima do azul. Essa parte aqui de cima, mais ou menos pronta. Vamos fazer agora a primeira parte dessa base. Já passei diluente aqui. Agora, eu vou trabalhar com azul soft. Aqui, ó, essa parte desse lado. Não tô preenchendo cantinhos, tá? Só tô colocando a tinta meio que pelo meio. E aqui também. Agora, eu já vou colocar o cinza ônix direto. Essa área aqui. Aí, você respeita esses pontinhos, porque são pontos de luz. Ó, tô preenchendo essa mancha aqui. Desse lado, aqui temos aquela linha, continua um pouquinho. Aqui temos uma mancha de luz. Em volta, só tô limpando o meu pincel. Vou limpar o meu pincel também, todo o contorno. No contorno do lado direito, do lado esquerdo também.
essa linha aqui, ela fecha aqui, ó. E agora eu vou com branco puro. Eu tenho aqui um ponto, 2 pontos de luz, eu tenho outro aqui. Eu tenho um pontinho aqui. Um pontinho aqui. Esse aqui também. Aqui eu já tinha colocado. Essa parte aqui também é branca. Termina ali meio azuladinha. E aqui um outro pontinho de branco. Essa é a primeira parte do vaso. Agora a gente tem que deixar ele secar, porque nós vamos acentuar as sombras com o preto e iluminar um pouquinho mais com o branco. Ó, o trabalho tá totalmente seco. Eu vou colocar água. Borrifando toda a volta. Não passei muito aqui, ó, em cima, porque eu quero fazer em seguida o acabamento disso aqui. Então, aqui tá bem úmido, aqui também. Não é para encharcar. Eu vou usar o amarelo bebê, pincel 14. E vou fazer um fundo toda a volta, mas assim, ó, você não vai fazer uma bola aqui em volta. Você vai pegar a tinta tá aqui. Eu pego um pouquinho e espalho, tiro o excesso. Aí, eu vou aqui, ó, no cantinho. E vou limpando o meu pincel pra fora. Olha como ele some. Aqui tem que ficar mais ou menos na mesma largura. Então, eu começo sempre no cantinho. E vou levando essa tinta. Na verdade, eu vou limpando o meu pincel. Ó, sumiu mais ou menos na mesma altura. Eu vou colocar um pouquinho aqui nesses cantinhos. Eu vou sumindo com a tinta. Aqui nem coloquei tinta, é só aquilo que tinha mesmo no pincel. Depois, a água que tem aqui no tecido, que tá mais ou menos até aqui, ó, a água vai espalhar ainda um pouco mais essa tinta, ela vai crescer e vai sumir, não vai ficar aquela marca. Quando fica aquela marca, é porque você colocou muita tinta até onde tinha água. Aí, a tinta vai chegar ali no final da água e vai parar. No meu caso, a água veio até aqui e a minha tinta veio até aqui. Aqui já sumiu, tá vendo? Aí não tem perigo, não tem risco de ficar marcado. Eu vou fazer isso toda a volta do trabalho. Já fiz todo o amarelinho, ó, passei até mais ou menos aqui. Agora eu vou pegar uma pinceladinha de cinza chumbo e com o pincel número 6. E eu vou fazer um pouquinho de sombra bem suave. Eu não vou preencher o espaço da sombra, tá? Eu vou colocar ali, ó, bem grudadinho. Vou dar uma esfumaciadinha. Aqui, ó, ainda tá úmido o fundo. Aí você vai me seguindo, que vai dar certo. Ó, fiz ali. Vou fazer um pouquinho aqui nesse cantinho. Sempre você coloca a tinta, pouquinho, depois vai esfumaciando. Aqui eu não vou colocar grudado, eu vou fazer assim para parecer que a folha tá levantada. Essa daqui eu vou sair daqui, ó, grudadinho. Esse eu vou pôr um pouquinho pra dentro aqui. Aqui também vai passar. Aqui não, porque tá muito alto. Aqui do ladinho do vaso também eu tenho que pôr um pouquinho.
Peguei um pincelzinho pequeno, número 2. Agora eu vou pegar o preto. E você vai me acompanhar. Eu vou fazer algumas manchinhas com o preto para realçar a sombra. Então, primeiro, eu vou passar aqui, ó, toda a linha. Parece que não, mas olha, ele dá a diferença do cinza chumbo. Aqui eu tenho uma linha bem fininha. Aqui veio mais grossa. Aqui, ó, é a linha de fora. Parei aqui. Aqui também é a linha de fora. Continuando aqui dentro, tá vendo? Essa linha aqui, a gente vai fazer assim alguns toques de preto. Aqui vou fazer umas manchinhas. Aqui umas manchinhas. Aqui eu tenho uma linha. Aqui umas manchinhas. Aqui uma manchinha. Aqui uma manchinha. Aqui fica bem escuro. E vou trazer uma linha assim. Pronto, lá em cima de preto já foi. Agora, essa área aqui, ó, toda essa borda, eu vou dar toquezinhos de preto. Até aqui, ó, dá pra pôr um pouquinho do preto, que ele vai sumir. Pronto. Agora, essa linha do centro, onde tem esse cinza bem escuro, você pode pôr um pouquinho do preto. Não precisa cobrir o cinza, tá? Mas o preto, ele faz diferença. Olha onde eu já coloquei e onde ainda não coloquei. O seu não precisa ficar exatamente como o meu, porque acredito que se eu for fazer um outro, vai ficar diferente. Então, é assim que funciona. Quando não é uma coisa que tem risco, como aqui as folhas e as flores, quando é uma coisa mais livre, que você vai fazer, você nunca consegue fazer um idêntico ao outro. Você, se conseguir, você vai demorar muito tempo. Tem que ter um grau de atenção tremendo. E na pintura, esse não é o objetivo, fazer cópia, reprodução exata. É por isso que eu digo que todas as pessoas conseguem, num grau diferente das outras, cada uma no seu tempo, cada uma da sua forma. Mas os resultados, como esse vaso aqui, todas as pessoas que fizerem, tenho certeza que ele vai ficar bonito. Até se você fizer, eu gostaria de ver. Eu sempre gosto de olhar as pinturas que as minhas alunas virtuais, os meus alunos virtuais têm feito. Até porque é uma forma para eu me autoavaliar se tenho conseguido passar o ensinamento correto, que os alunos consigam entender. Porque o objetivo é esse, equipar você para você fazer. Agora eu vou colocar alguns pretinhos aqui também, para que você consiga fazer o seu trabalho e vender. Quem não precisa ganhar um dinheirinho extra? E é muito melhor quando você ganha um dinheirinho extra fazendo uma coisa que você gosta. Você viu que eu tô fazendo manchinhas aqui com esse preto? Fazendo contraste. Pronto com o preto. Eu vou lavar o meu pincel. E agora eu vou realçar o branco.
porque agora o branco vai ficar bem branquinho. Não é preciso preencher tudo, todo o branco novamente. Você só vai assim, ó, você vai dando toques aqui, ó, toques de branco. E você não pode misturar. Agora é hora só de realçar os brancos, tá? Você não vai misturar nada. Nem precisa ficar olhando a forma da mancha que ficou e redesenhando. Não, você coloca aquela pincelada e deixa. Aqui em cima, mesma coisa. Você só tem que tomar cuidado com uma coisa. Você não pode deixar colocar a tinta e dar uma esfumaçada para parecer uma transparência. Não é uma transparência. Então, você não pode esfumaçar e deixar aquela tinta assim aparecendo a cor de baixo. Agora, eu vou pegar um pincel zero para fazer aqui, ó, a linha. Não encontrei, tá? Não precisa literalmente encontrar. Aqui em volta desses pretos aqui tem alguns pontos assim, ó. E eu vou colocar com o zero aqui bem na linha. Só um pouquinho assim, só o brilho, só para marcar ali a curva. Do lado de cá, você pode pôr um pouquinho também. Isso. Trabalho prontinho, espero que vocês tenham gostado, aproveitem bastante a aula. Esse risco você encontra disponível na minha página gratuitamente, www.sonalupinturas.com.br. Aos meus apoiadores eu agradeço. E agora vamos ver para quem vai o beijinho especial de hoje. Essa é a minha aluna virtual, Cleusa, que mora em Contagem, Minas Gerais. Foi a Jéssica, sua filha, que carinhosamente enviou a foto e me contou a história. Quando sua mãe demonstrou interesse em fazer arte, foi incentivada a escolher a pintura e foi assim que conheceu o canal Sonalu Pinturas no YouTube. Ela ama pintar e é fã do meu trabalho. E hoje, a pintura em sua vida passou de um hobby a um trabalho que tem ajudado financeiramente, mas nunca deixou de ser diversão. Eu não sei se a diversão virou trabalho ou o trabalho virou diversão, mas tenho certeza de que tudo isso é muito bom. Cleusa, hoje quero te mandar um beijinho exclusivo, só para você. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos.